Olá, alternativos! Esse é o Europa Alternativa, o programa de futebol europeu do Última Divisão. No programa de hoje a gente vai falar do Bayern de Munique, que foi o time mais votado nos comentários do último vídeo desse programa. Você pode conferir lá também, né? Exato. O Bayern de Munique é gigante, né? Muito grande na Alemanha, é campeão europeu, mas aqui a gente vai falar do lado alternativo do Bayern de Munique, porque tem muita história curiosa e a gente vai conhecer 5 delas depois da vinheta. Antes de começar, queremos falar um pouquinho com você. Se você tem alguma sugestão de time para os próximos vídeos do Europa Alternativa, deixa já nos comentários, que a gente costuma olhar, a gente faz uma votação e os escolhidos podem vir aqui no próximo vídeo. O time que for mais votado aí vai ser o tema do próximo vídeo Europa Alternativa. E hoje vamos falar sobre Bayern de Munique, né? E de uma derrota acachapante, digamos assim, né? Para o Wolfsburg. Exato, pode acreditar, grafite, aquele grafite. Grafite. Já humilhou o Bayern de Munique. Isso foi em 2009, quando o Wolfsburg estava muito em alta, tinha montado um time muito bom com Dzeko, Grafite, Josué, o Josué do São Paulo era o capitão desse time e estava ali disputando o título com o Bayern de Munique e aí, no confronto direto, o Wolfsburg humilhou o Bayern, fez 5-1, né? Saiu na frente, tomou empate, aí depois começou a meter gol, e aí no final saiu o grande lance, né? O Grafite fechou o caixão realmente com um golaço, que ele driblou um jogador, driblou outro, driblou o goleiro. Posso falar que ele finalizou de calcanhar. Foi rabiscando. O Grafite foi rabiscando a defesa do Bayern, realmente humilhou geral ali. E aí no final das contas o Grafite acabou sendo campeão alemão, né? Foi o primeiro título do Wolfsburg. E isso acabou rendendo também a convocação, né, dele para a seleção brasileira. Ele conseguiu se destacar na seleção, foi convocado para a Copa do Mundo, né, para a seleção do Dunga. E vamos ver se vem o Adriano. Não vem Adriano, vem Grafite. Acabou não servindo para muita coisa naquela Copa de 2010, como a gente lembra bem, o Brasil foi eliminado sem nem gastar todas as substituições, porque o Grafite estava no banco e o Dunga não quis confiar nele, mas enfim... o Grafite estava num momento muito bom ali em 2009, 2010. É um jogador muito bom. No São Paulo tinha mostrado que era um jogador de muita qualidade, né? E aí depois da Copa ele acabou indo pro futebol árabe, né? Futebol árabe e só voltou ao Brasil, né? Exato, só voltou depois ao Brasil quando já estava num declínio aí. Jogou no Santa Cruz, uma passagem rápida no Atlético Paranaense, enfim. Mas é um jogador de muita qualidade e provou isso em 2009. O caso que a gente vai falar agora é bem emblemático. Envolve o Trapattoni. Presta atenção. Trapattoni era técnico em 1998, quando o Bayern não estava assim muito bem. Depois de uma derrota para o Schalke 04, 2 dias depois, ele convocou uma coletiva de imprensa. Sei lá, os jornalistas talvez acharam que ele ia anunciar mudanças ou ia pedir demissão. Qual não foi a surpresa dos jornalistas quando ele começou a desabafar total? Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen ihnen Profi, was sie sind. Batendo na mesa, xingando o time. Ein Trainer ist ein Idiot. Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, oder hat gespielt Balder, oder hat gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Cobrando nominalmente os jogadores. E o mais engraçado é que ele começou numa linha de raciocínio e foi indo para outra, né? Porque ele foi a falar, ele começou a falar assim de que o time dele era ofensivo, falando que jogava com 3 atacantes e se defendendo, e daqui a pouco ele já estava atacando os jogadores, falou de um jogador que estava lá há 2 anos e não fazia nada, né? Citou nome a nome. Citou nome a nome, enfim, aí começou a bater na mesa, Lembrou um pouco o Eduardo Batista, né, no Palmeiras, que é bem emblemático e recente. Entrevista coletiva recente aí, que ele desabafou contra a imprensa, enfim. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que tá aqui todo dia trabalhando. E acho que o mais curioso do Trapattoni é que no final ele bate na mesa, fica um pouco de silêncio, ele levanta e vai embora como se a coletiva tivesse sido normal. Mais uma coletiva. Como se fosse algo comum, né? Ich habe fertig.
E isso acabou virando muito épico e também despertando muita graça para os alemães por causa do sotaque, né? Sim, um alemão Trapattoni, macarrônico. né? Ali, Exato, digamos. misturando ali o alemão com o italiano, e pelo que eu entendo de alemão... Não, do meu alemão seu fluente, de cima do meu realmente, alemão fluente, realmente ficou claro é muito fraco, que muito fraco. o alemão dele é bem fraco. Faltou algumas aulas, né? E sabe o que é o mais curioso, Alan? Que depois daquela cobrança pública ali, o Bayern não perdeu mais, né? Inclusive foi bem no campeonato. Deu certo, o chacoalhão. O time não perdeu, acabou perdendo o título pro Kaiserslautern, mas ganhou a Copa da Alemanha, né? Enfim, o desabafo do técnico ali Provando ajudou. que às vezes bater na mesa, às vezes dá certo. Né? Com certeza. Essa história que eu vou contar agora é uma história que tem um pouco de lenda, talvez um pouco de exagero, mas é uma história contada por aí, Aconteceu. bastante alternativa, bastante bizarra, então a gente vai contar alguma coisa dela aconteceu, né? Bom, a história é com o Mark Hughes, o jogador galês, que tem passagem por times, né, grandes, razoáveis, Manchester United, Barcelona, Chelsea, enfim. Ele estava insatisfeito, em 1987, estava insatisfeito no Barcelona e foi conversar com o presidente do Bayern de Munique na época, o Uli Hoeneß, e o presidente quis bancar a contratação dele, Mas ele só fez uma ressalva. Ele só fez uma ressalva, ele falou, tem um jogo da seleção da Tchecoslováquia aqui em Praga, na próxima semana, e eu tenho que jogar, tenho que disputar, é jogo decisivo das eliminatórias. E aí, no mesmo dia. E aí o presidente ficou preocupado porque era no mesmo dia, né? Exatamente. Mesmo dia de um jogo do Bayern de Munique, né? O jogo entre Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. Excelente, hein? Nossa, meu alemão. Maravilha. Então era o jogo do Bayern, era mais tarde, o primeiro jogo era em Praga, da Tchecoslováquia. Enfim, o presidente bancou e falou, não, você vai jogar os dois jogos tranquilo. Aí ele foi lá para Praga, disputou a partida, aí ele pegou o avião, pegou um jatinho particular do Uli e foram lá para Munique. Não deu tempo exatamente para chegar, ele chegou só no segundo tempo, mas conseguiu entrar em campo, e aí é que gera um pouco de... entra um pouco estranha a história, né? Aí que ficou um pouco estranha a história, porque diz o Mark Hughes e as pessoas envolvidas na época que para o Mark ficar disponível para a partida... Precisava assinar a súmula, né? Exatamente, como todo jogador, ele precisa assinar a súmula. E ele não estava lá quando a súmula foi assinada. Aí disse que na verdade, ele é um jogador que era parecido com ele. Tinha um corte de cabelo parecido. Um corte de cabelo parecido. Teria substituído ele. Exato, teria substituído ele nesse momento de assinar a súmula. E aí ele estava lá relacionado para a partida. Quando chegou, conseguiu entrar em campo, mesmo, né? Não, obviamente não estando 100%. Ele entrou no segundo tempo, na parte final do jogo. O jogo terminou 2-2. E aí o Rummenigge decidiu na prorrogação, e aí o Bayern de Munique comemorou no final das contas. Agora nós vamos contar a história de um Davi Golias lá da Alemanha. A história do Unterhaching, uma cidade muito pequena ali próxima da região de Munique, que tinha um time, o Spielverein Unterhaching, acho que é isso. Sei lá, vamos por aí, né, o som. Spielverein Unterhaching. E esse time era amador e conseguiu ascender nas divisões inferiores da Alemanha até chegar na Bundesliga ali na virada do século. Exato, ele chegava ali na segunda divisão, caía de volta, aí no começo da década de 90 conseguiu finalmente chegar na primeira. Foi aí que enfrentou o Bayern de Munique, né? Exato. E numa partida jogada lá em Unterhaching, Um clássico, ganhou de 1-0, um gol chorado, né? E que se tornou a maior vitória, a maior conquista do time em todos os tempos. Até porque todo mundo esperava que o time ia chegar na primeira divisão e ia ser um saco de pancadas, né? Mas na verdade chegou lá e conseguiu bater times grandes, bateu o Stuttgart, bateu outras, Borussia Dortmund, enfim. Conseguiu fazer uma campanha bem digna, né? Isso ali foi nas primeiras temporadas, na Exato. verdade, porque depois o time perdeu força, foi caindo e hoje está na terceira divisão alemã. Exato. Mas aquele continuou sendo o maior feito da história do Unterhaching. Como é que é? Spielverein Unterhaching. Muito bem. Spielverein Unterhaching. E tem mais um detalhe, Júlio, sobre esse time, que é bem curioso, porque alguns jogadores que são irmãos de jogadores famosos com passagens pelo Bayern de Munique jogaram nele, jogaram no Unter. No Unter. Vamos deixar assim. Então, tem o irmão do Götze, que jogou lá no Unter, tem o irmão do Hummels, que jogou no Unter, tem o irmão do Schweinsteiger, que jogou lá no Unter. Os famosos jogaram no Bayern, os irmãos desconhecidos no Unter.
todo mundo sabe que o Bayern de Munique é um dos poucos times do campeonato alemão, da Bundesliga, que nunca foram rebaixados, né? O que poucos sabem é que antes de ser criada a Bundesliga, o Bayern de Munique teve que disputar ali uma segunda divisão, né? Realmente teve que ascender para depois começar a virar esse time todo poderoso que a gente conhece hoje. Lá nos né? anos 50, né? Exato, lá nos anos 50, a Alemanha Ocidental tinha várias divisões regionais, né? Então você tinha 5 divisões regionais que faziam ali confrontos entre elas, e aí depois os campeões dessas divisões iam para uma fase final para definir quem seria o campeão alemão. E aí na década de 50, em 55, isso, né, 55 o Bayern de Munique estava numa fase terrível e acabou caindo na região dele, na região sul, ele acabou sendo rebaixado e numa campanha péssima. Logo também. Exato, aí na temporada seguinte o time começou a se reerguer, conseguiu subir, e aí aos poucos foi se reconstruindo. Naquela década conseguiu ser campeão da Copa da Alemanha, né? E depois foi começando a se erguer e virar potência. E vale dizer que naquela época realmente não era uma potência como a gente conhece Sim. o Bayern de Munique hoje. Ele era até inclusive perseguido pelos nazistas por conta da origem judia, né? Do clube, e também quase chegou a decretar falência na década de 50, mas foi se reerguendo, e a partir dos 60 ali, depois vieram Beckenbauer e tantos outros jogadores. Gerd Müller. Exatamente, foram formando o Bayern que a gente conhece hoje. Foi sendo campeão, e hoje em dia esse time hegemônico que revela os principais jogadores da Alemanha. Ou contrata eles. Bom, esse foi o Europa Alternativa sobre o Bayern de Munique. Esse time que foi escolhido inclusive pelo voto dos nossos telespectadores no vídeo passado. Então, se você quer escolher o próximo time do Europa Alternativa, coloca aqui nos comentários, né, Alan? Exato. E também compartilha esse vídeo, né, com todo mundo aí que gosta do Bayern de Munique. E claro, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, né? Vamos sempre ajudando aí nosso canal que está crescendo. A gente está fazendo agora 2 vídeos por semana. Então acompanhe que a gente vai aumentar a quantidade sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade, sempre. Isso que é importante. É isso então acompanhe sempre a gente aí, acompanhe a Europa Alternativa e deixe seu comentário. Até a próxima. Tchau, tchau!